Consciência Negra, a gente começa falando da eterna escravidão brasileira. Que formas de exploração e reflexos da nossa escravidão você ainda vê por aí? O que um livro Escravidão, que fala, esse primeiro volume que ainda fala do primeiro leilão de cativos em Portugal, tem a morte de Zumbi dos Palmares, tem a ver com o Brasil de hoje? Eu penso que um outro cara muito importante, sociólogo, José Souza, ele trata da escravidão como um grande definidor do que é a sociedade do Brasil. E ele fala que essa relação entre a nossa contemporaneidade e a nossa história escravista desenvolve uma outra relação com o que é o conceito de cidadania, que é o que ele chama de a subcidadania brasileira. E aí, que é esse lugar subalterno onde a gente vai se encaixando enquanto sociedade. Então, quando um cara como Laurentino, com toda a relevância e a intelectualidade dele, toda a capacidade dele de contar uma boa história, se debruça em cima desse tema e compartilha isso com um país como o nosso, eu acho que ele está ajudando a enriquecer uma discussão não só importante, como urgente em 2019, porque a gente está vivendo um tempo onde muitas dessas informações estão sendo relativizadas, né? Ele falou das escolas, eu me lembro muito pouco de ter... Eu lembro de ter passado meio por cima desse assunto na escola. E aí teve a escravidão, os escravos trabalharam aqui nas fazendas. Era uma coisa meio assim, pois é, e aí acabou que teve. Não se aprofundou nisso, não... Acabou que teve. Acabou que rolou, né? Acabou que teve. Também não é tratado como uma tragédia, né? É tratado como um fato histórico ali que passou. E acho que também tem uma coisa que é significativa, assim, que às vezes quando a gente leva isso para o ambiente da sala de aula, parece que é um descaso dos professores para com o assunto, e também não é isso. A forma como isso é apresentado no material didático ela é muito superficial, e a gente tem que reconhecer também que somente, se eu não me engano, 14 ou 15 anos atrás, a gente tem uma lei que de fato exige que a história africana seja ensinada nas escolas, sacou? Então, a forma como ela sempre foi apresentada para a minha geração, principalmente nos primeiros momentos em que eu encontro menções à escravidão na história do Brasil, trata e me dá a entender, não sei como foi na experiência de vocês, mas trata e me dá a entender que é uma coisa muito distante. E aí, a partir do momento que fora da escola você vai estudar sobre isso, aí você descobre que a janela disso, comparado ao período de história do Brasil, é muito pequeno, tá ligado? É muito próximo, a gente está muito próximo, são 130 anos de distância, entendeu? E um problema presente também, né? A pessoa mais velha do mundo morreu com 127 anos, saca? É o tempo de uma vida. É muito interessante no livro, porque como ele vai a fundo, ele pesquisou, como não era a África, existiam uma série de tribos e povos, e não era a África, são povos que foram sendo trazidos e misturados e trazidos aqui para o Brasil e colocados de forma separada. Então você tem uma série de civilizações africanas. Tende-se muito a falar isso. A África, como se a África fosse uma coisa só. Mas eu acho que isso também tem uma raiz numa coisa muito louca. Assim, tem um amigo meu que chama... Não é tão amigo. Renan, meu parceiro Renan, do Inquérito. Agora. Ele é formado em geografia e a gente sempre fica conversando sobre mapa, porque eu gosto de mapa pra caramba. Eu gosto de mapa também. Você gosta de mapa? Então eu chapo em mapa, e o cara que é responsável por elaborar o mapa mundi com o qual a gente se relaciona é um belga, se não me engano chama Gerardo Mercator, e ele se baseia num princípio de anamorfose muito questionável, onde ele desenha cada um dos países de acordo com a relevância daquele país para ele na época que ele fez o mapa. Então, se você analisa o mapa mundi, a África ali, ela aparenta ser menor do que a Rússia ou a América do Norte também. Então, acho que até nessa forma de retratação, a África foi diminuída e através da cultura dos últimos quatro séculos, provavelmente, se leva a crer que a gente está tratando de uma tribo minúscula, uma coisa pequena, não civilizada, arcaica. E quando você começa a estudar, você consegue entender as origens de uma série de civilizações, grandes impérios, ciência, tecnologia, engenharia, sociedade. Tudo isso foi apagado com base nesse tipo de princípio que foi usado pelo cara que fez esse mapa mundi, saca?
Esse livro aqui é o tipo de livro importante de ter na escola, inclusive. Sim. Eu li agora... Por isso eu acho ele urgente, urgentão. Exato. Eu li o livro da Ana Maria Nunes, Um Defeito de Cor, que é uma das coisas mais lindas que eu já li, na verdade, mais dolorosa. A descrição... Nunes ou Gonçalves? Gonçalves. Ah, eu doido. Quem é Nunes, gente? Não Ana Maria sei. Gonçalves, lógico. Nunes é o bunda mole que deu um tapa no Glenn Gilbert, tá ligado? verdade. Merecia 2. Ana Maria Gonçalves. E a descrição da vinda do barco, no navio negreiro, é um negócio tão violento e tão... Você vai passando meio mal, parece que você está viajando junto ali. E eu nunca tinha na vida parado para prestar atenção nos pormenores. E quando eu li esse livro, é um livro, um talagal de 1000 páginas, mas na hora eu falei, as pessoas precisam ler esse livro, porque elas precisam entender. E na escola não passa. Você que é professor, Francisco. Se eu não me engano, morriam 14 pessoas negras, 14 escravos por dia nas viagens, né? Na travessia do Atlântico. Né? 14 por dia. Bom, tem a rota, a gente Todo dia morria a rota dos tubarões, né? Isso aí foi uma coisa que eu descobri também em Angola. Eu não fazia a menor ideia desse tipo de influência que esse processo tinha gerado na natureza mesmo, no ambiente do meio ambiente. Então, existe sim uma corrente marítima que ela não tinha o hábito, né? Os tubarões não passavam por uma determinada região, eles passaram a fazer esse mesmo caminho a partir do momento que aqueles navios negreiros atravessaram o Atlântico e dali essas pessoas que iam morrendo, eles iam jogando aquilo ali. E até hoje, uns grupos, né, de tubarões passam por esse lugar esperando o corpo. O que disseram aqui no meu ponto é que 1.800.000 pessoas morreram em trânsito. Esse assunto é de esquerda, Francisco? Você acha que esse assunto é um assunto que gera algum tipo de... É ideológico falar de racismo para os adolescentes e crianças? Que boa pergunta, né, Fábio? Assim, Bem boa mesmo. Certamente não deveria ser, né? Se a gente associa, por exemplo, à direita o pensamento liberal, um verdadeiro liberal jamais poderia aceitar a escravidão. E, historicamente, de fato, o surgimento da sensibilidade abolicionista, ela está diretamente relacionada à sensibilidade liberal. Embora, isso é muito mais complexo, tem muitos liberais, não só no Brasil, como fora do Brasil, foram liberais mais ou menos escravistas. A começar pelo John Locke, talvez o grande fundador do pensamento liberal. O Laurentino cita ele algumas vezes aqui. Pois é, o Locke, se não me engano, era sócio de uma companhia. Ele tinha escravos. Então o buraco é mais embaixo, mas não deveria ser. Eu acho, Fábio, que tem uma sensibilidade moderna, que o que caracteriza a modernidade é uma sensibilidade que repudia a escravidão. Aos poucos, porque ao mesmo tempo e por outro lado, isso é uma coisa interessante, né, Emicida? Eu acho que o Emicida deve muitas vezes se deparar com o seguinte argumento: mas fala-se muito que o português foi escravagista, mas os povos africanos também escravizavam. É verdade, os povos africanos conheceram a escravidão, assim como muitos antes deles, outros povos europeus. Talvez Grécia, todas as civilizações, de alguma maneira. Talvez todas as civilizações, de alguma maneira. Mas acho que a grande diferença é que, antes da época moderna, um escravo era geralmente um escravo de guerra. Os povos guerreavam e os vencidos eram escravizados, mas eram soltos também depois e não eram explorados como viriam a ser explorados os escravos na modernidade. Por quê? Porque os escravos modernos, eles se tornam escravos no contexto de emergência do capitalismo. Então, você tinha necessidade de uma mão de obra que pudesse dar conta da expansão da produção. E, muito provavelmente, a ideologia racista, que é uma novidade, porque quando a gente está falando de povos antigos, e mesmo dentro da África, não havia o racismo como ideologia. A escravidão não era racista, não se escravizava alguém porque era negro. Escravizava-se alguém porque era bárbaro, porque era o outro, o estrangeiro, né? A ideologia racista foi provavelmente uma espécie de justificação que surgiu
para poder tornar legítima, aceitável a importação de um grande contingente de pessoas negras para poder sustentar a economia capitalista. Quer dizer, uma estratégia social de Isso. engrandecimento de um Exatamente. sistema político. Para mim, ficou muito claro, e eu me identifiquei muito, percebi, olhando para trás, que é esse projeto nacional de esquecimento, né? E quando a gente aqui concorda que na escola fala-se muito pouco, e não é tratado como uma catástrofe comum, um genocídio, como uma coisa... É quase como meio romantizado. Tanto é que você vai, por exemplo, em lugares, facilmente você vê pinturas de escravos belas, onde o senhor de engenho está ao lado de um escravo feliz, ali, uma coisa meio romantizada. E não sei se para fazer com que fique mais fácil socialmente para a gente aceitar essa própria condição, mas existem pessoas que fazem fé. Outro dia, um tempo atrás... Eu ia falar isso aí, que eu já vi isso aí. Uma mulher no interior de Minas, eu acho, fez uma festa que o tema era escravos. Então, os atores negros serviam. Então, de tanto que você nunca vai ver alguém fazendo na Alemanha uma festa sobre o Holocausto. Então, O que não falta são museus Claro. sobre o Holocausto. Em Berlim, e museus grandes áreas duros. públicas de rememoração. e duros, e tomando a culpa, o crédito por aquilo. Então, é muito doido, né? É um projeto realmente nacional de esquecimento. O velho Desmond Tutu, parceiro do Nelson Mandela, irmãozão do Mandela, ele falava que a melhor forma de não repetir o passado é aprender com ele. Saber sobre ele, né? Freud também. Ah, é? Freud vai dizer isso também. Olha o que o elaborar- Desmond Tutu vai falar, igual o Freud. Elaborar para não repetir, né? É isso, mano. Quando eu fui no Museu do Apartheid, lá na África do Sul, lá em Joanesburgo, é muito interessante, porque de cara você já a entrada é dividida, cada um ganha, você vai com pessoas, as pessoas já são separadas. Um entra por um lado, o outro entra pelo outro, que é o colored e o white people. Então você já entra no museu já pensando, caraca, já me separaram, já. E aí você vai... E são todas umas instalações. Isso que é muito legal desses museus. O Museu do Holocausto eu não fui, mas a Rosana Herman me contou que tem uma instalação que você vai andando e você é obrigado a pisar numas placas de metal que vão fazendo um barulho e é meio simbolizando o sofrimento e a dor. Aqueles barulhos são os gritos das pessoas que morreram. E aí você vai se dando conta quando você vê as fotos das pessoas. No Museu do Genocídio lá em Ruanda, é um dos mais barra pesados que eu já fui. Você tem as fotos das pessoas que morreram, criança, jovem, idoso, e a forma que morreu. É importante isso. Cíntia, 5 anos, pedrada na cabeça. É importante dar nome às vítimas, né? Para não virar assim, o povo negro. Exato. Né? O povo negro não tem cara, não é? O povo judeu não tem. Agora, quando você vê que realmente uma pessoa que nasceu, foi escravizada... Você quantifica aquilo ali. Vira outra coisa, você humaniza, você dá cor àquele negócio. E aí você olha, você vê a foto, aí você vai... E lá em Ruanda, como a guerra civil lá foi rudimentar, sei lá, porque tinha arma, mas as pessoas se matavam com ferro, com o que tinha, com o pé da mesa. Então, você vê aquilo, vê aquela mulher foi assassinada com um machete. Caralho, aí você vai entendendo que é isso, que é a pessoa, que foi ele, Emicida, que morreu. Ele é que sentiu isso. Eu acho que por isso é tão importante, por exemplo, quando a gente pega um livro como Defeito de Cor. Que aí você consegue, através de um romance, mas narrado com uma veracidade tão profunda, com uma sensibilidade tão grande, que ele consegue te dar camadas que, por exemplo, a história didática na escola, ela não conseguiu. A história oficial do país não conseguiu te trazer essas sensações. E é essas sensações que o nosso país precisa experimentar para entender a profundidade disso. Porque depois da gente compreender a grandeza dessa tragédia, aí eu acho que vale a gente passar e fazer uma reflexão a respeito da obra de outras pessoas que tratam das consequências desse abismo, sabe? Até que a gente chegue, por exemplo, no GSEC que eu comecei citando, mas uma pessoa como, por exemplo, Abdias do Nascimento, a Lélia Gonzalez e outros tantos pensadores
incríveis que se debruçaram em cima desse tema e fizeram a gente compreender o quão ele é urgente para a realidade desse país. Ó, essa conversa não terminou. Comentando aqui embaixo, você entra no papo também e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, ele avisa quando um vídeo novo estiver no ar. Quer também? Se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.